Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Eita, que noite gloriosa, meu irmão. Qual a sua expectativa para essa noite? Eu creio no Senhor, indo em contra a sua expectativa e atingindo aquilo que você saiu de casa e se propôs em receber dele. Se conecte à unção, querido. Se conecte a esse ambiente, o qual você já está aqui e você já está fazendo parte desse culto. E eu creio que o Senhor não vai te desapontar, meu irmão, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos deixa sós. E eu creio na unção e o poder dele em manifestação. Aleluia. Vamos lá. Especial consagração. Especial consagração. A gente está num tema, o pastor Josias me passou esses dias, sobre uma temporada profética, não é isso? Hoje a gente está no culto especial consagração, mas existe um tema que está regendo esse mês, regendo esse tempo. Temporada profética. Eu quero falar um pouco sobre esse tema. Eu amei esse tema. Temporada profética. E eu separei alguns conceitos, alguma base aqui para a gente andar um pouco nessa noite. Eu creio que a gente vai chegar em um bom lugar. Diferente dos mestres que nós temos aqui por excelência, como Rodrigo Silva, Josias, Rareta, Bruno, que gostam muito de ver o grego, o hebraico, e vem com toda a sua destreza de pronúncia e significado. Eu sou um pouquinho mais simples, ok? Cada um no seu chamado. Mas eu gosto de procurar um pouco no dicionário português, aquele que a gente tem. Um pouco a definição de algumas palavras. E eu achei muito interessante a definição da palavra temporada. Eu quero ler para vocês. Temporada significa estação, período mais ou menos longo. E aí, o que mais chamou minha atenção, que eu amei, é época propícia ou escolhida para a realização de determinadas atividades. Repita comigo. Época propícia ou escolhida para a realização de atividades. Querido, e toda temporada, ela tem um início, tem uma inauguração. E aí em Provérbios, não precisa abrir, 29, 18 diz: não havendo visão profética, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Fica comigo. Esse mesmo versículo, na versão ali da Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, ele diz o seguinte, preste atenção: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo ou realizando em si mesmas, elas tropeçam. Mas, todavia, quando atentam para o que Deus revela e o que está realizando, são mais do que abençoadas. Por que eu falei isso, meu irmão? Porque eu trouxe esse conceito até agora? Para te dizer somente algo. Houve uma inauguração de uma temporada nesse lugar, nessa casa. E essa inauguração dessa temporada apontou para uma visão profética. E essa visão profética diz estar estampado lá na nossa vida: expansão. 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 Ou seja, entramos numa temporada profética da expansão. Você esteve aqui no culto da visão.
você recebeu dessa visão. Você recebeu do profeta, do nosso pastor, daquele ao qual Deus compartilhou a visão do norte que a gente vai viver para esse ano de 2025. Então foi inaugurada uma temporada. Foi inaugurada a temporada de expansão, uma temporada profética. E aí, querido, eu te pedi para você repetir uma da definição de temporada, por quê? Porque essa época é uma época propícia e escolhida por Deus para a realização de grandes atividades. Meu irmão, nós estamos debaixo de uma influência, debaixo de uma unção propícia e escolhida por Deus para realizar grandes atividades. Ou seja, a palavra profética foi liberada para essa casa, para essa igreja, por nós estarmos conectados de coração com essa visão. Ei, tudo que vem para essa igreja nos atinge. Se a palavra for expansão para essa igreja, é expansão para você também. Se a palavra é de avanço, avanço para você também. Se a palavra é de grandes realizações, Deus vai se mover com grandes realizações na sua vida nesse ano que chega, meu irmão. Deus vai se mover. Ele revela. Ele revelou. Agora ele vai realizar. Ele revelou através de um ambiente profético, revelou através de uma visão profética, e agora ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele promete. E aí está o tema da ministração dessa noite para a galera da mídia: vivendo um ambiente profético. Vivendo um ambiente profético. Tá bom, pastor, mas como que eu faço para poder viver esse ambiente que foi inaugurado, profético, na minha vida? Eu gosto de tratar tudo em pontos. Por quê? Porque é assim que o Senhor trata comigo. Me perdoa, tá? Cada um tem seu jeito. Mas o primeiro ponto é: como que eu faço para viver um ambiente profético? Honrando a unção profética. Um versículo bem conhecido, que eu amo de coração, diz, em Mateus 10, 41. Aquele que recebe o profeta no caráter do profeta, ele recebe o galardão do profeta. Significa, aquele que reconhece e honra a unção que flui através do profeta, ele vai receber daquilo que está operando no profeta. Quando a gente honra homens de Deus que se levantam aqui e recebem do Senhor palavras direcionadas para esse tempo, para essa estação, aquilo que flui dele opera sobre nós, porque a gente suga daquilo que ele tem para nos oferecer perante Deus. Eu acho interessante que em 2 Pedro 1,20, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, diz, pode abrir em casa você lê com calma. 2 Pedro 1,20 diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E aí olha o que diz no versículo 25. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso a gente honra a unção. Porque a gente sabe que quando o Senhor compartilha uma visão profética, quando o Senhor compartilha uma palavra, pode até, abre parênteses, pode até, no meio do caminho, o homem estragar o que Deus mandou, entende? O canal ali dá um delay, dá uma microfonia e sair não plenamente como Deus enviou. Mas até para isso a gente tem o Espírito Santo para julgar a profecia. E a paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente, o nosso coração, e a paz de Deus é o hábito do nosso coração, a gente sabe. Isso não está em linha. Se não está em linha com a palavra, embrulhou aqui, não vem de Deus. Mas o que eu quero falar hoje, tratar nessa noite, é a honra pelo canal pleno, o canal limpo que o Senhor levantou. Homens de Deus, homens que se levantaram, cumprindo o chamado, dando sim, para poder fluir naquilo que o Senhor compartilhou como missão. A palavra deve ser honrada.
A unção deve ser honrada, e quando a gente honra essa unção, sabendo que veio da parte de Deus, não veio por sabedoria humana, mas veio da parte de Deus, movido pelo Espírito, apontando o norte, apontando um próximo passo, apontando uma nova estação, meu irmão. Porque a gente honra, o Senhor honra a sua palavra e faz acontecer. Grandes realizações, debaixo de um tempo profético, debaixo de um ambiente profético. O ambiente profético tem esse poder e essa unção para nos conduzir conforme Deus quer, conforme Deus, na sua sinfonia, vai conduzindo a ópera. E aí o primeiro ponto, como eu disse, é honra, unção profética. Segundo ponto, como que eu faço para viver diante desse ambiente profético? Criando um ambiente profético. Proporcionando ambientes proféticos. Aonde? Na igreja? Também. Mas na sua casa, no carro, lavando a louça, em qualquer lugar, meu irmão. A unção já está aqui dentro. A unção está aqui também. Amém? Mas por que a unção está aqui? Porque primeiro está aqui. E aí, por estar aqui, por estar aí, os santos se reunindo, a unção coletiva vem e faz acontecer. Então, querido, é ótimo congregar, é princípio da palavra de Deus congregar, mas existe também momentos que você pode criar de ambiente profético na sua vida. O pastor colocou uma instrução lá para esse dia. Ei, separe esse dia. Separe. Tem o seu tempo de jejum. Tem o seu tempo de oração. A gente já provou isso numa terça-feira e foi. Você que esteve aqui, foi gloriosa. Se consagre. O que é se consagrar? Se separar. Separe. Se separe, separe um tempo. Um tempo para Ele. Exclusivo dEle. Pleno dEle. E quando você se consagra, separa esse tempo, você está construindo um ambiente profético. Por isso que você chegou aqui também, por isso também, e você está percebendo esse ambiente leve, uma unção tangível, leve, onde Deus tem liberdade, através do Espírito dele, de se mover. Por quê? Porque santos estão aqui, sentados, honrando a unção, consagrados, separados, para se mover naquilo que Deus tem. E eu quero citar alguns exemplos para você. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Abre aí rapidinho. 2 Crônicas 5, 11. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos. Eu achei interessante esse versículo. Ele está falando que os sacerdotes se reuniram no santuário. Para quê? Santificar. Para quê? Consagrar, se separar. Tem um tempo de consagração. E aí, quando eles saíram de lá, eles perceberam que eles atropelaram o turno deles. Ou seja, havia uma escala de oração, um relógio de oração que você faz parte. Você coloca lá seu nome, você está orando de tal hora até hora. Aí vem outro, cobre o seu turno e continua orando de tal hora a tal hora. E aí, a palavra fala que eles estavam ali, os sacerdotes no templo. Eu tenho certeza, eles estavam tão entregues, tão envolvidos na consagração, que o tempo passou. Quando viu, passou o meu turno. Perdeu a hora. Perdeu o seu turno. Fique comigo. Consagração. No versículo 13, diz o seguinte: e quando, em uníssono, e há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para que se fizesse ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, ou seja, adoração. Quando levantaram eles a voz com trombeta, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem,
de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem e porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha o resultado de consagração, de separar um tempo para Ele, de separar um tempo em oração, em adoração. Eles se entregaram de forma que eles não perceberam que o tempo passou. E de repente, no meio daquela adoração, no meio daquela consagração, veio uma nuvem do Senhor. E veio de uma forma tão grande, tão forte, que eles não podiam permanecer ali. Em outras versões diz que eles não conseguiam ficar de pé. Tamanha glória do Senhor encheu aquele lugar. Um ambiente profético estabelecido. A unção do Senhor ali em manifestação. Outro exemplo. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Atos 1, versículo 1. Eu já falei sobre isso aqui. Como eu estou pregando, o microfone está comigo, vou falar de novo. Atos 1, versículo 1. Diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes durante 40 dias, repita comigo, 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, diz ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Deixa eu colocar você dentro do contexto e chegar a um raciocínio aqui. Aqui a palavra está dizendo que Jesus, depois de ter morrido na cruz, ele ressuscitou. Ressuscitou quando? Na Páscoa. Historinha de EBF. Jesus ressuscitou na Páscoa. E depois de ter ressuscitado, ele se apresentou diante dos discípulos com provas incontestáveis que ele havia realmente se ressuscitado. Fala, não tem como você duvidar, estou aqui diante de vocês. E a palavra fala que ele permaneceu com os discípulos, comentando ainda, falando a respeito do reino, durante 40 dias. Você leu isso, você repetiu. E depois ele foi para o céu. Vamos lá. Antes dele ir, ele deixou uma promessa para aqueles discípulos. Ele falou, fiquem aí, porque vai chegar um tempo, não vai demorar. Vai chegar um tempo que vocês vão receber algo que vocês nem imaginam o que é. Vocês vão receber algo que vai mudar a história de vocês. Vocês vão receber um fogo aí. Porque eu quero falar uma coisa para vocês. João batizava nas águas, mas vai chegar o tempo que vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. Aí imagina, naquele cenário, a expectativa desses discípulos. Rapaz, o mestre falou que vai chegar um tempo aí, que está para vir um tempo onde vai vir algo novo sobre a nossa vida. Calma aí. Se vai vir algo novo sobre a nossa vida, a gente não pode desconsiderar o que ele falou. E não pode ficar de qualquer jeito até que isso chegue sobre nós. Vamos fazer algo a respeito. Fique comigo. Querido, essa promessa do Senhor, que chegaria o tempo onde eles seriam batizados no Espírito, seria concretizada no dia de Pentecostes, ok? A palavra Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. E aí, como nós temos um pastor no nosso meio que é matemático, e não é uma conta difícil, 50 dias. Jesus ficou com eles quanto tempo? 40 dias. E haveria de se cumprir a promessa 50 dias após a Páscoa. Jesus ficou com eles 40 dias após a Páscoa. E iria se cumprir uma profecia de 50 dias após a Páscoa. Eles receberam aquela informação e não ficaram de qualquer jeito. No versículo 12 de Atos 1, diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado.
onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E olha que diz no versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, eles receberam uma promessa: vai vir o tempo do Espírito. A gente não pode desconsiderar essa promessa, essa palavra liberada, essa visão profética para a nossa vida. Não vamos receber de qualquer forma. Vamos nos separar, vamos nos consagrar, para que quando chegar esse tempo, a gente está livre para receber. E aí fala que Jesus ressuscitou na Páscoa, ficou com ele durante 40 dias, liberou a promessa e foi embora, subiu. E aí, eles, sabendo que iria se cumprir em 50 dias depois da Páscoa, quanto tempo eles ficaram se consagrando? Tempo 50 menos 40, 10 dias se consagrando, orando, unânimes. Ei, está chegando o tempo, a expectativa. Hoje, amanhã, hoje já é um dia menos, está chegando 9 dias, e orando, e se consagrando, se separando, se entregando a Ele. 8 dias, 7 dias, 6 dias, e aí, meu irmão, quando há consagração, quando há separação em prol daquilo que Deus liberou, um ambiente profético, ele é estabelecido, e existe resultado. Qual é o resultado? Atos 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num lugar, orando unânimes. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todos eles, ou seja, todos aqueles que se consagraram, honrando a palavra profética, honrando a unção profética liberada, eles foram cheios do Espírito. A unção impregnou aquele lugar, o ambiente profético impregnou aquele lugar, e mudou a realidade daqueles homens. Meu irmão, quando a unção de Deus impregna o lugar, o ambiente profético, ele é instaurado, ele muda realidades. Ele muda realidades, meu irmão. Quando a visão profética é liberada e a unção profética acompanha, proporcionando um ambiente profético. A visão foi liberada, a palavra foi liberada. Expansão. A palavra profética foi liberada. Expansão. Virá expansão para a nossa igreja, mas virá expansão para você também, meu irmão. E diante de um ambiente profético, o financeiro tem que romper. A cura no ambiente profético, meu irmão. A impossibilidade tem que se dobrar. Por quê? Porque é o poder de Deus em manifestação, honrando a palavra dele, que foi liberada através de homens de Deus. Aleluia! Vamos andar um pouquinho. Outro ponto. Terceiro ponto. Abrace o profético. Abrace o profético. Considere. E abrace mesmo. Não vou deixar sair daqui não. Vem cá. Abrace esse ambiente profético. Em Isaías, abra aí rapidinho. Isaías capítulo 6. Aleluia. Isaías capítulo 6. Versículo 1. Deus dá uma visão profética a Isaías no tocante ao chamamento dele. E olha o que fala. No ano da morte do rei Uzias, Isaías falando: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas da sua veste se enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E olha o que diz no versículo 5, que interessante. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, o Senhor deu uma visão profética para Isaías a respeito do chamamento dele. Ele viu o Senhor, e ao invés dele contemplar aquele momento e crer no que Deus tinha para compartilhar com ele profeticamente, ele saiu do âmbito sobrenatural e estabeleceu a base no âmbito natural. E quando ele se viu no âmbito natural, o que ele percebeu? Ei, deu ruim. Porque olha só, o Senhor é santo. Ele não tem comunhão com as trevas. Se um sacerdote, se alguém for oferecer um sacrifício lá e estiver impuro, é fulminado. Eu vi o Senhor, eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo impuro, meus olhos são impuros, ai de mim, ou seja, vou morrer, deu ruim, deu errado, vou morrer. Note, ele saiu daquele foco do ambiente profético, do ambiente sobrenatural, e colocou a base no ambiente natural, onde ele se viu com os olhos dele, não se viu com os olhos do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, abrir um parênteses aqui. Quando o Senhor compartilhar algo, um sonho contigo, compartilhar os planos de Deus, quando Ele compartilha conosco o que Ele tem para a nossa vida, ei, não saia do ambiente sobrenatural e pule para a base natural. Por quê? Porque quando a gente faz esse traslado, a nossa mente, nosso raciocínio, por natureza, ele indica que, vem cá, na força do teu braço, deu ruim, ai de você. Mas quero te dizer, meu irmão, é do Senhor essa obra, o chamado é do Senhor, Ele é responsável por fazer acontecer. Qual a nossa responsabilidade? Se colocar disponível e crer que além do natural, existe um poder sobrenatural que nos envolve e que nos impulsiona a viver tudo aquilo que o Senhor tem como plano e propósito para a nossa vida. E aí Isaías se viu, agora saiu do ambiente sobrenatural, entrou na base natural e falou: ai de mim, vou morrer. E aí no versículo, deixa eu ver aqui onde eu parei, versículo 5, versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi apagado. Ou seja, resolvido. Eu acho interessante, querido, porque ele viu o anjo pegando uma brasa e trazendo, e tocou nos lábios dele. Por que não poderia ter tocado nos olhos? Afinal de contas, os olhos eram impuros. Por que não tocou no coração, para mudar o coração daquele homem? Por que ele não tocou naquela mente, para poder renovar aquela mente? E tocou na boca. Sabe para quê, meu irmão? Para Isaías parar de falar besteira. O que quero dizer com isso, meu irmão? Às vezes Deus, eu creio, Deus sinaliza com planos e propósitos sobre a nossa vida e libera a palavra. E porque a gente está no âmbito natural, na pequenez da nossa visão, no nosso raciocínio, ao invés de liberar palavras alinhado à palavra de Deus, à vontade de Deus, liberamos besteiras, incredulidade. Será? Como vai ser?
Meu irmão, não importa como vai ser, meu irmão. Deixa o como com Ele. Deixa o como com Ele. A questão é que vai ser. Vai ser. Ah, mas eu não tenho conhecimento, meu irmão, e daí? Se Ele te chamou, Ele te conhece, Ele te criou. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe do seu coração. O que importa para Ele é isso. O seu coração. Se coloque disponível. E porque eu estou disponível, eu me torno fiel naquilo que Ele me chamou. E porque se eu me torno fiel ao ambiente profético, a palavra profética que foi liberada, ela vai me conduzindo a cumprir com planos e propósitos que Deus liberou sobre a minha vida. Ei, mude a confissão dos seus lábios diante dos planos e propósitos de Deus para a sua vida, meu irmão. Porque Ele conhece o fim antes do começo. Se Ele te chamou, Ele te conhece. Ele é quem te dá habilidade. Ele é quem te capacita. Ele é quem te faz acontecer. Não, resumindo, não atrapalhe Deus. Não atrapalhe Deus. Porque é uma estação propícia para grandes realizações na sua vida. Já estou começando a terminar. Mais um ponto aqui. Pegue o que foi liberado. Sabe aquela conferência profética? Que o profeta está aqui. E aquela unção. E ele vem pondo as mãos sobre um. Impõe as mãos sobre outro. E vai, entra aqui, vai lá até o final do corredor. Você está sentado ali no canto, volta e não impõe as mãos sobre você. E aí ele vem, impõe, vai liberando palavra e vai de novo. Quando passa o corredor, você chega até a fazer assim, ó. De lado assim para ver se... a mão vem e nada. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Pega por tabela. Pega por tabela. Jesus certa vez saiu com um alvo, com um objetivo. Curar a filha de Jairo. Vou lá curar a filha de Jairo. Esse é meu alvo. E aí alguém soube de um poder, de uma unção que fluía através de Jesus. Escutou dizer, opa, está ali o que eu preciso. O alvo era esse alguém? A mulher do fluxo de sangue? Não. O alvo era filha de Jairo, mas ela entendeu, ei, tem algo na vida dele que eu preciso pegar, a unção profética que eu preciso pegar, e aí no meio da multidão, peguei, opa, o que aconteceu aqui? Alguém me tocou. Como, mestre? Alguém me tocou, o poder que estava aqui, o alvo não era esse momento, o alvo era lá, mas alguém me tocou diferente, e saiu virtude. Ei, não espera o profeta colocar a mão na tua cabeça, meu irmão. Puxa da unção, puxa do ambiente profético, se abrace, pegue tudo que é para você, meu irmão. A unção está disponível. Ah, mas não falou para mim, daí se não falou para mim, eu quero por tabela. É meu por herança. Pegue, puxe do profético. Aleluia, glória a Deus. E creia. O crer é a chave necessária para puxar desse profético. E eu não sei, quando preparando essa ministração, toda hora que eu entrava em algum ponto, caía em expansão. Não sei porquê, mas em expansão, e algo me chamou a atenção, meu irmão. Algo me chamou a atenção. Ei, a palavra liberada, como eu já falei aqui, a palavra profética liberada para a nossa casa, nossa igreja, é expansão. Ei, eu quero tudo. Eu pego. Se está disponível, eu pego. Se está disponível, eu abraço. Se está disponível, é meu. E eu achei interessante. Porque foi liberada uma palavra de expansão, de avanço. E aí existe uma palavra liberada também de Deuteronômio 8:12, que diz que, ei, vocês vão edificar casas, boas casas, e vão morar nelas. Tu não pegou não, meu irmão. Tu não pegou não. Há uma palavra liberada para essa igreja, que nós vamos edificar uma grande casa. Uma grande casa. E vai acontecer. E vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. E por onde vai acontecer? Por você. Vai passar por aí. Nós vamos financiar a expansão da nossa casa. E porque nós financiamos a expansão da nossa casa, diante de uma palavra liberada no ambiente profético, ei, a colheita chega. E se a nossa casa para congregar é uma casa boa, onde nós vamos congregar, meu irmão, quer dizer, você vai edificar boas casas e vai morar nela.
Como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pegar o empréstimo da Caixa Econômica para fazer. O como não é contigo, meu irmão. O como não é com você, é promessa dele. Eu semei uma boa terra debaixo da unção profética. Ei, minha semente em honra, ela é poderosa. A semente em honra é um terreno fértil para a colheita. E porque eu semeio debaixo desse ambiente, meu irmão, a minha casa, que eu amo, que você ama de estar aqui, com seus irmãos, nesse ambiente lindo, onde você foi tocado, onde você foi transformado, onde a sua família está sendo alcançada, vai avançar. E porque avança aqui, reflete lá, na sua casa. Ei, é tempo de grandes realizações. E para finalizar, o Ministério de Música já pode ir subindo. Considere uma palavra profética. Considere uma palavra profética. 2 Reis 7, não precisa abrir, versículo 1 diz: ali o contexto, Samaria estava em uma crise, em um cenário desesperador, fome, um cenário totalmente desfavorável. E então o profeta Eliseu diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha para um ciclo, e 2 de cevada para um ciclo, à porta de Samaria. O ambiente desfavorável, mas o Senhor libera uma palavra profética de suprimento. Fome, ei, fica tranquilo, está tudo errado, está tudo indo de mal a pior, e o Senhor libera, fica tranquilo, amanhã, nesse mesmo horário, chegará o suprimento. E aí, existem 2 situações que a gente pode ter como atitude. Primeira, essa atitude de aleluia, eu peguei isso para mim, peguei essa palavra. Ou a atitude de um rapaz, de um capitão, que disse no versículo 2: porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha que sério. Uma palavra profética foi liberada. O homem desprezou a palavra liberada. E o profeta vem dizendo: vai acontecer. Você vai ver com seus olhos, mas porque você não honrou a unção profética, você não vai participar daquilo que o Senhor enviou. Honre a unção profética. Honre a palavra, cada palavra liberada. Não vamos ser como esse capitão, que, acaso, o Senhor pode abrir a janela do céu? Meu irmão, o Senhor tanto pode como Ele abriu. E derramou bênção sem medidas. Tanto pode que Ele fez. E aquele povo foi suprido. Aleluia. É tempo de temporada aberta. É temporada de portas abertas, perdão. Apocalipse 3, para finalizar, 8 diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Um ambiente profético, uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, nos garante portas abertas. Ou seja, aquela porta que se fechou ontem, naquele tempo na sua vida, é tempo de se abrir. O que não dava certo, agora vai dar. O que apontava para a falência, já era. A abundância vai chegar. Meu irmão, eu vejo e percebo negócios sendo restituídos, simplesmente porque nós honramos a palavra liberada no ambiente profético. O poder de Deus se manifesta. A honra a unção profética, honra a unção profética, honra a unção profética, se separando, se consagrando a Ele. De repente, a fumaça encheu a casa.
A fumaça encheu a casa. A glória do Senhor se manifestou a ponto que eles não conseguiram ficar em pé. E agora eu te convido, fique de pé se você puder. Fique de pé, meu irmão. Honre a unção que está estabelecida nesse lugar. Honre a unção que está estabelecida nesse lugar. Levante mãos santas, adore a Ele, se consagre a Ele, porque há um ambiente profético estabelecido nesse lugar. E quando a gente honra essa unção, meu irmão, a fumaça do Senhor impregna a casa, a glória do Senhor impregna a casa, e aquilo que estava desalinhado na sua vida tem que se alinhar. Tem que se alinhar. Tem que se alinhar. Qual é o local onde a brasa do Senhor vai tocar hoje? Qual o local onde a brasa do Senhor vai tocar hoje? Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe realmente. Quando eu aceitei a Cristo, eu era tão assim animado, mas a pressão do dia a dia, circunstâncias, abafou um pouco. Abafou, mas continua aí. O dom e o talento do Senhor compartilhados são irrevogáveis. Se está abafado, chegou a noite da brasa do Senhor, aqueceu o que está abafado, e o fogo do Espírito começar a aumentar. Levante sua mão, adora o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.